Lições Bíblicas Adultos, do primeiro trimestre de 2024. O tema desta lição é o seguinte: a origem da Igreja. Atenção! Antes de continuar, por gentileza, curta e se inscreva em nosso canal, Meja TV. Vamos para o texto áureo. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Verdade prática. A Igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Livro de Atos, capítulo 2, versículos 1, 2, 37 e 38. Eu vou ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a Igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a Igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia, de fato, revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclesia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Ponto 1. O povo de Deus na Bíblia e na história. Subponto 1. No Antigo Testamento. O termo hebraico, Kaal, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kaal é descrito como o povo reunido. Congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. O termo Kaal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos, ou não. Subponto 2. No Novo Testamento. O termo grego, eklesia, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles, de diferentes raças e nações, que foram comprados, pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes, que se juntaram, para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia, com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclesia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, e dando diretrizes à igreja. Subponto 3. Na história cristã. Quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo,
com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Ponto 2. A Igreja como criação divina. Subponto 1. A Igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a Igreja estava no coração de Deus, e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério, que estava oculto. Esse mistério que fora revelado, era exatamente a Igreja. Na mente de Deus, portanto, a Igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Subponto 2. A Igreja, como uma realidade concreta. Como vimos, a Igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir, de uma forma concreta. O início da Igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta: Quando a Igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A Igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Subponto 3. A Igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja, aqueles que se haviam de salvar, Atos 2, 47. Dessa forma, a Igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Subponto 3. A Igreja como a comunidade dos salvos. Subponto 1. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos 2, versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na Igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A Igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à Igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega, metanoeo, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a Igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Subponto 2. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a Igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a Igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. Subponto 3. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: E recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo, e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a Igreja. Conclusão. Nesta lição,
vimos como surgiu a Igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu, primeiramente, no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte, ressurreição de Cristo, e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. A Igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da Igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da Igreja, o corpo de Cristo.